Olá, meus caros alunos, minhas caras alunas, minhas crianças. Estamos aqui para falar sobre essa matéria meiga, doce, gentil. Essa matéria que vamos criar um suspense. Porque antes de falarmos da matéria, permita que eu me apresente. Meu nome é Bonfim. Seres vivos, falaremos agora sobre a competência 4. E o que fala a competência 4? Do que relaciona a competência 4? O que o Enem quer de você na competência 4? Ele está falando sobre variação de grandeza, está falando sobre porcentagem, está falando sobre juros simples, juros compostos. Falaremos agora sobre porcentagem. E é curioso que quando falamos sobre porcentagem, mesmo que a gente não conheça, que nós não conheçamos o significado de porcentagem, ele está no nosso dia a dia. Seja em casa, seja no noticiário, no trabalho dos seus pais, seja, com relação ao salário, com relação ao que os alimentos, se tem aumento ou se tem desconto, mas o que vem a ser porcentagem, porque quando falamos de matemática já falamos sobre isso anteriormente, matemática tem uma simbologia própria, uma simbologia somente dela, e temos que identificar essas simbologias, o que significa cada símbolo. Por exemplo, quando falamos de porcentagem, temos x sobre 100, mas o que vem a ser o x? O pessoal sempre fala, o que é o x? X é o meu valor genérico, eu posso usar o valor que eu quiser. Mas por que o 100? Porque é porcentagem. Eu tenho um número dividido por 100. Isso que é porcentagem. Temos aqui o x, que é um valor qualquer, dividido por 100. Escrevemos assim, x, e essa simbologia de por 100. Essa é a simbologia de porcentagem. Temos aqui, por exemplo, 50%. Escrevemos assim, 50%. 50% nada mais é do que 50 sobre 100. Eu sei que você sabe fazer conta. Tenho certeza que você conhece aquela nossa amada tabuada. 50% significa o quê? 0,5. Eu sei que você sabe fazer conta, porque é essencial que saibamos fazer conta para que possamos usar no Enem. Não é verdade, crianças? Se eu tiver, por exemplo, 2%, escrevemos ou 50% desta forma ou 2 sobre 100. É a mesma ideia que temos aqui, 2%. Posso pegar também 30%, que na verdade é 0,3. E assim por diante. Ao longo dessa aula de porcentagem, daremos mais alguns exemplos. Mas quando falamos de porcentagem, às vezes a gente cai em alguns truques que a matemática nos proporciona. E você tem que ter cuidado com relação a isso. Quer um exemplo? Digamos que você está feliz em andar a pé. Você está feliz em andar a pé, porque gostamos de andar a pé, gostamos de fazer caminhada, pegar o ônibus cheio, trem cheio, metrô cheio, você fica empurrando os outros ficam te empurrando, é aquele monte de gente fedido dentro do trem, não é verdade, crianças? Seja de manhã, à tarde ou à noite, mas uma hora você se cansa, e aí você fala, eu quero comprar um carro, eu vou comprar um carro. Que carro que você vai comprar? Qual é o carro dos meus sonhos? É um Fusca, você quer comprar um Fusca. Mas por que o Fusca? Porque o Fusca é maravilhoso. Você que já teve um Fusca, você sabe sobre o que eu estou falando. Porque Fusca, existem os outros carros e existe o Fusca. O Fusca é um mundo à parte. Você está dirigindo ele lá assim. O Fusca conversa conosco. Está acabando a gasolina dele, ele te avisa. Você está lá. Vai acabando a gasolina, ele vai engasgando. Aí você fala, vai meu amor, vai meu amor. E ele vai, ele segue. A gente brinca dizendo que se você tiver um Fusca, você coloca água, gasolina, banana, laranja, qualquer coisa lá dentro, ele anda. Os outros carros não. Os outros carros são mais sofisticados. O Fusca não. Fusca. Fusca é o verdadeiro carro do pobre, né? Mas por que eu estou falando do Fusca? Imaginemos que você vai comprar um Fusca. Você está cansado de andar a pé, você quer comprar um Fusca. E aí você chega numa agência, tem lá o carro, R$1.000. Mas R$1.000 é muito barato. Eu sei que é muito barato, mas apenas para que possamos exemplificar a minha situação. Você vai comprar o carro de R$1.000, o Fusca. Reparem, R$1.000 ele é barato. Todo mundo começa a olhar, nossa, R$1.000 aqui, R$1.000 ali, R$1.000 aqui, eu quero. O vendedor, como ele é ganancioso, o que ele faz? Eu vou dar um aumento. Eu vou aumentar quanto? 30%. Reparem, tenho certeza que você que está do outro lado aí me vendo nesse momento, assim que eu falei que o meu Fusca vale R$1.000 e o vendedor ganancioso aumentou 30%, eu tenho certeza que você vai falar o quê? Opa, o Fusca está custando já R$1.300. Aí o pessoal fala, é barato. Realmente continua sendo barato, mas toma cuidado com isso, porque a ideia do que é barato, o que é caro, depende da situação que eu tenha. Porque o pessoal fala, mas 30% é muito pouco, mas quem recebe 30% de aumento
durante o ano. Será que o seu pai recebe 30% de aumento durante o ano no salário dele? A sua mãe recebe? Tenho certeza que não, mas vai ver os alimentos aumentam, vai ver roupa, vai ver tênis, essas coisas aumentam, até mais, mas com relação ao salário do pessoal, isso é mais difícil. E aí voltemos ao nosso exemplo, você vai ver o Fusca lá, R$1.000, e aí o vendedor ganancioso aumentou em 30%. Repare, ele continua sendo barato, mas percentualmente falando, o aumento é alto, porque 30% é muita coisa. Mas é R$1.000, tá, 30% em cima de 1.000, aumentou R$300. Mas se eu estivesse falando de um produto, de um bem que custa R$1 milhão, se ele custa R$1 milhão, eu aumento 30%, vai para R$1.300.000, 300 mil a mais. Então reparem, quando falamos de porcentagem, aquela ideia do que é muito ou é pouco, ela é relativa, depende do que eu tenha, depende da minha comparação. Eu não posso simplesmente falar, aumentou muito ou aumentou pouco. E aí reparem, eu tenho meu carro não, está lá na agência, eu quero comprar aquele carro, R$1.000. Ele foi para 1.300 com um aumento. Ninguém mais se interessa pelo carro, por quê? Aumentou muito, 30% é muita coisa. O vendedor, o que é que ele pensa? Bem, hoje ele custa R$1.000. Ontem ele custava R$1.000, desculpa. Hoje ele custa 1.300, porque eu aumentei 30%. O vendedor pensa, ele não fez aula de matemática, ele fugiu da escola. Ele pensa, bem, era R$1.000, eu aumentei 30%, ninguém mais se interessou. Foi para 1.300. Já sei o que eu vou fazer. Vou dar um desconto de 30%. A minha pergunta é, será que o carro volta a custar os mesmos R$1.000, mais de R$1.000 ou menos de R$1.000? E aí você que está do outro lado, meu caro amigo, minha cara amiga, meu caro aluno, minhas crianças, você está falando, nossa, eu não entendi nada do que ele falou. Exemplifiquemos. Eu tenho um carro que custa R$1.000 e aí o vendedor deu um aumento de 30%. E aí depois de um tempo ninguém mais quis comprar o carro, porque o aumento é muito alto. E aí você pensa, poxa, ninguém quis comprar o carro, o que é que o vendedor vai fazer? Ele vai dar um desconto. O desconto é a mesma porcentagem, a mesma, igualzinha. Se eu aumentei 30%, ele pensa, aumentei 30%, eu dou 30% de desconto. A minha pergunta é a seguinte, o carro, o valor final vai ser maior do que os 1.000? Vai ser menor do que os 1.000 ou volta a ser os R$1.000? A minha pergunta é essa. E é curioso que muita gente fala, vai custar o mesmo valor. Mas será que é verdade? Como fazemos para descobrir isso? Quando falamos de porcentagem, temos duas situações. Ou temos um aumento ou temos um desconto. Reparem no aumento. Eu vou colocar a fórmula. Mas eu tenho que saber essa fórmula? Não. Seria interessante saber. Eu mostro ela, mas depois eu falo um macete. Temos aqui, VF é igual 1 mais X% vezes VI. Nossa, que coisa é essa? O meu VF corresponde ao quê? Ao meu valor final. Que valor final? O valor final do meu produto, no caso, o carro. O meu 1 corresponde a esse 100% que é a totalidade. Mas que totalidade? Reparem, o meu carro, ele custa R$1.000. Esse R$1.000 é a totalidade, 100%. Eu vou aumentar em cima desses 100%. É sempre assim. Por que eu coloco 1? Porque 100 dividido por 100 dá 1. Daí que vem esse 1. Mas, já que eu estou aumentando o valor, X%, que corresponde à minha porcentagem, vezes o VI. E o que é o VI? O VI é o meu valor inicial. Qual é o valor inicial do carro? Lembra que eu falei, crianças, ele custa R$1.000. E aí perceba, coloquemos na fórmula aqui, VF será igual 1 mais 30% vezes o 1.000. Mas reparem, 30% eu coloquei já aqui. Ele corresponde a 30 sobre 100, que vale 0,3. Ora, 1 mais 0,3 corresponde a, pense um pouquinho, 1,3 está aqui, vezes o 1.000. 1,3 vezes 1.000 custa 1.300, que foi o que havíamos comentado anteriormente. Alguns já sabiam fazer essa conta, que o meu carro custa os R$1.300. Mas, depois de um determinado tempo, o cara fala assim, eu não consegui vender esse carro, eu vou dar um desconto. De quanto? Os mesmos 30%. Mas reparem, meu carro passou a custar R$1.300. Mas, e se eu der um desconto? De quanto? 30%. Vejam a fórmula do desconto. VF igual 1 menos X% vezes o meu VI. Mas esse VF vai ser o meu valor final depois do desconto. Estamos falando do desconto. Vai ser igual a 1 menos 0,3, que são os 30%.
vezes o meu VI. Quanto que é meu VI? 1,1 não, 1.300. Mas por que 1.300? Porque, reparem, o meu desconto é em cima de um valor que já foi aumentado. Por isso os 1.300. Teremos o quê? Meu VF, valor final, será igual 1 menos 0,3, corresponde a 0,7, vezes 1.300. Aí o pessoal, nossa, conta com vírgula, eu não sei fazer. Você sabe fazer. Para fazer uma conta com vírgula ou sem vírgula, faz a conta normal. Depois é só contar as casas decimais. Nada demais. 0,7 vezes 1.300 corresponde a R$ 910. Ora, que estranho. Meu carro anteriormente custava R$ 1.000. Dei um aumento de 30%, ele foi para 1.300. Dei um desconto dos mesmos 30%, ele caiu para R$ 910. Será que isso é sempre ou foi só agora? Foi sorte. Não, pessoal, sempre isso vai acontecer. Qualquer que seja o meu produto, se eu der um aumento e depois eu der um desconto e a porcentagem for a mesma, sempre o valor final vai ser menor. Tanto que eu coloco aqui, meu valor final sempre será menor que o meu valor inicial, sempre. No caso, meu valor inicial era o 1.000. Ah, e se for o contrário? Significa que vai ser maior? Não. Se eu tiver um mesmo produto, primeiro eu dou um desconto, depois eu dou um aumento, sempre a mesma ideia. O valor final sempre será menor do que o valor inicial. Toma cuidado com isso, que isso são pegadinhas que caem em Enem, caem em vestibulares e os caras não se atêm a isso. Porque, percentualmente falando, aumentei 30%, dei um desconto de 30%, significa que é o mesmo valor final? Não é. Sempre o valor final vai ser menor. Sempre isso. Tudo bem, pessoal? Passarei mais alguns exemplos para que possamos continuar. E aí eu paro aí, que eu vou encher a lousa de novo com mais alguns exemplos. Só para exemplificar, crianças, falando de uma forma muito mais prática, muito mais rápida. Quando eu tiver aumento, ao invés de eu ficar usando essa fórmula, VF que é igual a 1 mais X% vezes o VI, o que eu posso fazer? Lembra que eu falei dos 30%? Corresponde a 0,3. Ora, VF será igual a 1 mais 0,3 vezes o VI. Reparem que aqui eu tenho uma soma, 1 mais o 0,3, 1,3 vezes o VI. Por que eu digo isso? Sempre que eu tiver um aumento, eu pego a porcentagem, divido por 100 e acrescento com mais 1 e multiplico direto. Sai muito mais rápido. Tem gente que fala, mas se eu quiser fazer regra de 3, eu posso fazer? Pode fazer regra de 3, mas o problema da regra de 3, toda hora você tem que ficar fazendo regrinhas de 3. Se você erra o exercício, errar uma vírgula, já foi. Se você pegar e já multiplicar direto, 40%, 1,4, acabou. 40% vale 0,4. Somado com mais 1 vai ser 1,4. Multiplico direto, você ganha muito mais tempo. Olha outro exemplo aqui, 50%, 0,5, com mais 1, 1,5. Então, 1,5 vezes o meu VI, que é meu valor inicial. Se for 67%, por quanto que eu vou multiplicar? Ora, 1,67 vezes o VI, que é meu valor inicial. É muito mais rápido. Quer fazer em regra de 3? É um direito seu. Pode fazer em regra de 3, mas procure usar desse jeito aqui, porque nem sempre eu consigo fazer regra de 3. Principalmente se eu tiver, quando eu estiver falando de juros compostos, e aí você não consegue fazer isso. Daqui a pouco eu falo sobre juros compostos e juros simples. Se eu tiver no desconto, o que eu faço? É o contrário. Porque se no aumento eu somei, no desconto eu subtraio. Lembrando da fórmula, VF vai ser igual a 1 menos X% vezes o VI. Recordando o meu exemplo, que era de 30%, 0,3. Ora, 1 menos 0,3, 0,7. E aí, vezes o VI. Ou seja, quando eu estiver falando de aumento, é quanto passou do 1. Quando eu estiver falando do desconto, é quanto falta para 1, porque eu estou subtraindo. Por exemplo, 30% de desconto, multipliquei por 0,7. Ora, de 0,7 para 1, quanto que falta? 0,3. Se o meu desconto for de 47%, ora, 47% é 0,47. 1 menos 0,47, 0,53. Pega esse 0,53 e multiplica pelo número direto. Toma cuidado com isso. Não é esse o meu desconto. É quanto falta para 1 inteiro. A minha totalidade falta 47%, ou 0,47. Outro exemplo, nosso sonho de consumo, 90% de desconto. Eu vou multiplicar por 0,9? Não. Quanto falta para o 1 inteiro?
0,1. Simples. Ah, você colocou 0,10. 0,10, 0,1 é a mesma ideia. Então, qual é a regra que eu indico? No aumento, passa de 1. 1 que? A totalidade. 1, alguma coisa. Quem vem depois da vírgula significa que foi meu aumento. No desconto é o contrário. Quanto falta para 1? O que falta para 1 é que demonstra o meu desconto. Mais um exemplo aqui. O aumento de 73%. Por quanto que eu vou multiplicar direto? 1,73. Um aumento de 60%. Por quanto que eu vou multiplicar? 1,60. Sai muito mais rápido. E no desconto, se eu tiver um desconto de 55%, quanto que falta para 1 inteiro? 0,45. Então, multiplico direto. Se o meu desconto for de 60%, repare, aqui eu dei um aumento de 60%. Multipliquei por 1,6. Aumento. No desconto, quanto falta para 1 inteiro? Falta 0,4. Assim você faz muito mais rápido. Mas volto a dizer, quer fazer por regra de 3? É um direito seu. Só que assim você começa a exorcizar aquelas ideias que você não sabe fazer conta com vírgula. Sai muito mais rápido aqui. Tudo bem, crianças? Já voltaremos. Deixa eu falar de juros. Juros simples. O que vem a ser juros simples? Basicamente, juros é o que? É você emprestar o dinheiro, ganhar dinheiro, alugar o dinheiro. Você está emprestando e essa questão de você emprestar dinheiro, você está ganhando sobre este aluguel. Nada mais é que você emprestar. Ah, o que é emprestar dinheiro? É o aluguel. Você aluga o dinheiro. Ah, eu tenho uma quantidade, eu alugo para você. E você vai me pagar esse dinheiro que eu te emprestei, mais um acréscimo. Esse acréscimo é os juros. E aí, quando falamos de juros, tem juros simples e juros compostos. Juros simples. J vai ser igual o C vezes o I vezes o T. Nossa, o que é isso? J, pasmem, juros. O C o que é? O capital. Aquele que eu aluguei, aquele que eu emprestei ou que eu tomei emprestado. O I é minha taxa de juros, que ela é em porcentagem. Lembra de porcentagem? O T é o que? Tempo. E aí o tempo depende. Pode ser anual, pode ser mês, depende do tempo que eu quero. Quando falamos de juros, também temos esta fórmula aqui, ó. M igual ao C mais o J. Mas o que é o M? O M nada mais é do que o montante. Mas que montante? O montante que eu adquiri. Porque veja, o meu montante vai ser igual ao capital que eu empreguei, que eu emprestei, mais os juros que eu obtive. Isso que é juros. E aí é comum vermos juros quando vamos fazer compras em lojas, quando vamos pagar cartão de crédito, que nem eu comentei, quando vamos ao banco. Isso é juros. E aí, um exemplo. Digamos aqui, ó, uma aplicação de R$1.000 a juros de 2% ao mês. Que juros simples. Estamos falando de juros simples. E aí, por exemplo, eu quero determinar a taxa equivalente ao ano. Mas como assim a taxa equivalente ao ano? Repare, se eu empresto dinheiro, eu aplico dinheiro de R$1.000 a juros de 2% ao mês. Qual seria a taxa equivalente ao ano? É isso que eu quero saber. Qual seria o juro recebido após um mês? O juro recebido após 5 meses. E o montante recebido após 8 meses. Repare, um pequeno exemplo de como utilizamos juros. E aí está aqui a minha resolução. A minha taxa. Esse IAA é o quê? A taxa ao ano. O IAA, taxa ao ano. Ora, o ano não tem 12 meses? Então será 12 meses vezes a taxa mensal. Taxa mensal que eu falei que vale 2%. Então, se pegarmos e multiplicarmos, 12 vezes 2 corresponde a 24. Então, se no mês a minha taxa corresponde a 2%, ao longo de um ano ela será de 24%. Juros de um mês. Como que eu calculo isso? Aplicando a fórmula. O meu juro será 1.000 vezes. E aí vem o segredo. Lembra que eu falei que a minha taxa é em porcentagem? 2% corresponde a 2 sobre 100. 2 sobre 100, 0,02. Então, 1.000 vezes 0,02 vezes o 1, que é o meu tempo. Estamos falando por mês. Vai ser o quê? 1.000 vezes 0,02, 20%. Então, o meu juro é o dinheiro. Eu vou ganhar R$20 ao mês. Se eu pegar ao longo de 5 meses, que nem foi o exemplo que eu pedi, meu juro será igual 1.000 vezes, não tem isso, 0,02 vezes o 5. Vai ser igual a
R$100. Ou seja, se no mês eu ganho R$20, por exemplo, em 5 meses eu ganharei R$100. Se for 2 meses, será 1.000 vezes 0,02 vezes 2, R$40. Em 5 meses, que nem eu comentei, será R$100. Mas aqui, por exemplo, o montante após 8 meses. Ora, lembra que eu falei que o que é montante? Montante é o capital mais o juro. Então, para que eu possa calcular o montante, primeiramente eu tenho que saber o quê? Os meus juros. Que aí, sabendo o juro que eu ganhei, mais o capital aplicado, eu terei o meu montante. Então, reparem, o meu montante após 8 meses, juros será igual ao quê? 1.000 vezes o 0,02 vezes o 8. Isso vai ser igual a quanto? 1.000 vezes 0,02, que é a porcentagem ao mês, vezes 8, R$160. Repare, eu não estou fazendo a conta, eu deixo isso ao encargo de vocês, porque é obrigação saber fazer conta. Isso é obrigação saber. Repare, o meu juro ao longo de 8 meses foi de R$160, somados ao meu capital aplicado inicialmente, que foi de R$1.000. Teremos que o meu montante será igual ao quê? O meu capital mais os juros corresponde a 1.000 mais 160. 1.000 mais 160 corresponde a R$1.160. Ou seja, tenho R$1.000. Eu apliquei, na minha aplicação vai ser 2% ao mês. É só fazer os cálculos. Se for 1 mês, 2 meses, 5 meses, depois eu quero saber o meu montante. Se eu quisesse saber o montante com relação ao mês, é só pegar os meus R$20 mais os meus R$1.000 aplicado. Teremos R$1.020. E assim que calculamos juros. É curioso quando falamos de juros, tomem cuidado com juros, porque assim, os juros eles enganam, que o pessoal fala, compre algo aqui, vamos parcelar, temos uma pequena taxa de juros ao mês, mas essa taxa é muita coisa, tome cuidado com isso. O pessoal às vezes se deixa levar e fala, é pouca coisa, e não é pouca coisa, é muito dinheiro. Quer um exemplo disso? Se eu pegar a taxa de 24% ao ano, quanto que seria essa taxa de 24% ao ano em cima dos R$1.000? Quanto seria, hein? Quanto que dá essa conta? Fale para mim. Quanto que é 1.000 vezes os 24% ao ano? Daria quanto? R$1.240. Parece pouco, mas em cima de 1.000. Pega 100 mil, pega 10 mil, pega 1 milhão. A taxa vai muito mais alta. Tudo bem quanto a isso? Repare, quando falamos de juros simples, é simples, eu só estou pegando isso daqui. Eu não vou ficar acrescentando mais juros. Eu calculei em um mês, R$20. Em 2 meses, 40, 3, 60 e assim por diante. Minhas crianças, eu vou passar uma situação para vocês aqui. Digamos que eu vá pegar dinheiro emprestado. Eu, professor Bonfim, vou pegar dinheiro emprestado. Pegarei R$2.000 emprestado a uma taxa de 8% ao mês. Durante 5 meses, é o meu prazo. Eu tenho 5 meses para pagar esse empréstimo de R$2.000. E aí eu vou pegar em 2 situações distintas esse empréstimo. Uma hora eu vou pegar com algum amigo meu que vai me emprestar com juros. Amizades, amizades, negócios à parte. E outra eu vou pedir dinheiro a uma instituição financeira. Vamos ver o que acontece. Repare, quando eu vou pedir dinheiro emprestado para o meu amigo, ele vai falar assim, eu vou cobrar 8% ao mês, juros simples. Tudo bem para você? Para mim, opa, beleza, eu preciso do dinheiro. Se eu não precisasse, não iria pedir dinheiro emprestado, iria? Não. Lembram de juros simples? Juros vai ser o meu capital vezes a minha taxa, vezes o meu tempo, meses. O montante, M, é igual ao capital mais os juros. E aí, reparem, no meu primeiro mês, os juros vai ser R$2.000 que eu peguei emprestado, vezes o meu 0,08. Bom, de onde vem esse 0,08? A minha taxa, 8%. Vezes 1, que o mês, corresponde a R$160. Ora, somando os 2.000 que foi o aplicado, mais o meu empréstimo, aliás, mais os 160 corresponde a R$2.160. No segundo mês, meus juros, 2.000 vezes o 0,08 vezes o 2, R$320, mais o 2.000, 2.320. No terceiro mês, 2.000 vezes 0,08 vezes o 3 vai ser igual a R$480 de juros, somados ao meu 2.000, 2.480. Reparem que aqui eu estou falando do montante.
No meu quarto mês, novamente, 2.000 vezes 0,08 vezes o 4, R$ 640 reais, mais 2.000, R$ 2.480 reais. No meu quinto mês, já que termina o meu prazo, meus juros, 2.000 vezes 0,08 vezes o 5 corresponde a R$ 800 reais, mais os 2.000, R$ 2.800 reais. Então reparem, eu pegando o meu dinheiro, o dinheiro emprestado com um amigo meu. No meu primeiro mês, eu deveria pagar, se fosse no primeiro mês, 2.160. No segundo mês, 2.320. No terceiro, 2.480. No quarto mês, 2.640. No quinto, 2.800. Mas, vamos agora para a instituição financeira. Qual instituição financeira? Qualquer uma. Qualquer uma. Porque na instituição financeira, o que eles fazem? Eles são bonzinhos com vocês? São. Repara como eles são bonzinhos. No meu primeiro mês, 2.000 vezes 0,08 vezes 1 corresponde aos 160. Somado dará 2.160. No meu segundo mês, eu vou ter novamente o 0,08 vezes 2.160. Opa, uma pequena diferença. Aqui eu só fui multiplicando por 2. Reparem que aqui no segundo mês, reparem, estamos no segundo mês. 2.160 corresponde ao meu segundo mês. 2.160 vezes o 0,08, 172,80. Somados com o 2.160 corresponderá a R$ 3.332,80. No meu terceiro mês, eu pego este valor, R$ 2.332,80 vezes a minha taxa. Reparem que aqui eu já não estou mais falando dos meses. 0,08 vezes esse montante, R$ 186,62. Somados, vai ficar R$ 2.519 mais 42 centavos. Pego esse meu montante, multiplicarei pela minha taxa. 2.519 vezes, 42 centavos, vezes 0,08 corresponde a R$ 201,55 centavos. Somados esses juros com mais esse montante, R$ 2.720,97. No quinto mês, vou pegar isso, o meu montante inteiro, R$ 2.720,97 vezes 0,08, que corresponderá a R$ 217,68 centavos, que eu terei que pagar R$ 2.938,65 centavos. Olha a diferença. Será que eu pegando na instituição financeira e pegando com o meu amigo, eu paguei o mesmo valor? Não. Mas por que houve diferença? Porque se eu pegar o quinto mês com o meu amigo, eu paguei R$ 2.800 no quinto mês. Na instituição financeira, eu terei pago R$ 2.938,65. Você pode olhar e falar assim, mas é pouco a diferença. Sim, é pouco. Mas porque a taxa é pequena e porque eu estou falando de 5 meses. Mas o pouco e muito, ele é relativo. De R$ 2.800 para R$ 2.938,65, eu tenho quase R$ 140 a mais. Mais precisamente, R$ 138,65 de juros a mais. Mas por que essa diferença? Porque reparem, neste quadro aqui, onde eu estou falando da minha instituição financeira, estamos falando de juros compostos. Mas o que quer dizer juros compostos? Quer dizer juros sobre juros. Reparem aqui, a minha constante, o capital, ele não alterou, era sempre R$ 2.000. Multiplicava pela minha taxa e multiplicava pelo meu mês, o mês correspondente. Aqui não, eu estou sempre pegando o montante e multiplicando pela minha taxa. No primeiro mês, o meu capital foi de R$ 2.000. No segundo mês, eu peguei o montante, R$ 2.160, multipliquei pela minha taxa. Mas aqui não tem o mês. Tem, o mês já está embutido aqui. No segundo mês, qual foi a minha taxa? O meu capital, meu montante no caso, R$ 2.160, vezes a minha porcentagem, que foi para R$ 172. Reparem que eu vou sempre aumentando. Aqui era uma constante, aumentava de 160 em 160.
Aqui já não. Cada mês ele acrescentava um pouco a mais. No meu primeiro, 160. No segundo, 172. No terceiro, 186. Repare, quando eu falo de juros compostos, é juros sobre juros. Nossa, mas é sempre assim? Sim. É assim com cartão de crédito, é assim em tudo que é empréstimo que você vai fazer, é assim quando você vai financiar um carro, juros compostos. Por isso que os juros vão lá para cima, vai para o espaço. E aí o pessoal fala, ah, mas é pouco. É pouco os juros por mês, mas se você pega numa grande quantidade de meses, por exemplo, 5 anos, 10 anos, se você for falar de um terreno, os juros vai para o espaço. E aí é muito juros. E qual é a fórmula de juros compostos? M, que é o meu montante, será igual ao meu capital vezes 1, que é a minha totalidade, mais a taxa, tudo isso elevado ao T. E o que é o T? O T é o tempo. Reparem aqui, o meu expoente é o tempo. E isso é terrível, pessoal. Toma cuidado com isso. Eu vou passar mais alguns exemplos sobre como a gente calcula juros compostos. Tudo bem? O que eu quero mostrar aqui para vocês, a diferença entre juros simples e juros compostos. Beleza, pessoal? Crianças, vamos dar mais 2 exemplos sobre juros simples e juros compostos. Digamos que eu vá aplicar R$ 2.500. Não é que eu tenha R$ 2.500 para aplicar. É apenas um exemplo. Quem me dera se eu tivesse esses R$ 2.500 para aplicar. Ah, como eu ficaria feliz, né? Mas eu não tenho paciência. Tem que trabalhar. Há uma taxa de 2% ao mês. E aí, durante 5 meses. Vamos colocar as diferenças. Na minha primeira situação, há juros simples. Na minha segunda situação, há juros compostos. Vamos ver o que acontece. Relembrando que a fórmula de taxa de juros é qual? Juros vai ser igual R$ 2.500, que corresponde ao meu capital, vezes. O que é o 0,02? É a minha taxa ao mês. Você não pode confundir, porque reparem que estamos sempre falando na taxa ao mês, taxa ao ano. Eu tenho que sempre deixar na mesma unidade. Normalmente a gente trabalha com taxa ao mês, durante os 5 meses. Ah, e se ele tivesse dado a taxa ao ano? É só pegar a taxa ao ano e dividir por 12. E aí eu sei qual vai ser minha taxa. Tudo bem quanto a isso? Teremos o que aqui, ó? Minha taxa, meus juros, R$ 2.500 vezes o 0,02 vezes o 5. O meu juros corresponderá a R$ 250. Mas e se eu quiser saber o montante? Lembra como é que calculamos o montante? Montante nada mais é do que o meu capital mais o meu juros. Lembram disso? Capital mais os meus juros. Ora, somando isso, R$ 2.500, que foi o meu capital aplicado, mais os juros que eu obtive ao longo dos 5 meses. 250 mais 2.500 corresponde a R$ 2.750. Essa é a minha primeira situação, a juros simples. Apliquei o dinheiro, depois de 5 meses, eu terei ganho R$ 250 de juros. Mas, e quando eu estiver falando de juros compostos? Relembrando que a fórmula de juros compostos é o M montante, vai ser o capital multiplicado por 1 mais o I, que é a minha taxa, elevado ao T, e o T é o tempo, no caso em meses. Meu montante será igual a R$ 2.500 vezes 1 mais 0,02, que é a minha taxa de juros, elevado ao 5, que é o meses. 1 mais 0,02 corresponde a 1,02 elevado à quinta. Ai, professor, puta, mas esse número aqui é difícil. Eu sei que isso é difícil. O Enem vai pedir desta forma para vocês? Não. Porque esse tipo de cálculo a gente acaba usando calculadora. Mas por que eu estou falando desse exemplo? Ah, você só vai usar isso daqui no dia do Enem? Não, você vai usar ao longo da sua vida. E vai que o cara dê um exemplo com 1 mês. Ah, se for com 1 mês, você sabe fazer. Se for com 2, você também consegue fazer. Você tem condições de fazer isso. Então, falamos de 5. Meu montante será igual a 2.500 vezes 1,02 elevado à quinta, corresponde a 1,104. Como é que eu fiz isso? Em calculadora. É só usar uma calculadora científica. 1,02 elevado à quinta. Ah, mas eu não posso usar no dia do Enem. Eu sei, por isso que isso aqui é um exemplo. Para que você possa usar ao longo da sua vida. Que você tenha uma noção do que você vai fazer com dinheiro ou não. 2.500 vezes 1,104 corresponde a R$ 2.760. Reparem nas comparações dos montantes. Com relação a juros compostos, o meu montante foi de R$ 2.760. Com relação aos juros simples,
O meu montante foi R$ 2.750. R$10 a mais. Ah, mas R$10 é pouco. É pouco porque a minha taxa é pequena e porque a minha aplicação também é pequena. E o tempo também é pouco. E se eu tivesse muito mais? E se a minha taxa fosse 20%? E ao invés de eu aplicar 2.500, eu aplicasse 2 milhões? É muito maior o valor. Ao invés de 5 meses, fosse um ano. É muito maior. Claro, o que eu quero mostrar é a diferença. Aqui foi apenas R$ 2.760 em juros compostos. Com relação a juros simples, R$ 2.750. Beleza quanto a isso? E os juros daqui, se eu quiser saber qual foi os juros? Ora, para que eu saiba o juro, é só subtrair o montante do capital. O montante foi aquilo que eu adquiri ao longo de 5 meses. R$ 2.760 menos a minha aplicação, que foi de R$ 2.500. Fazendo essa pequena conta difícil, 2.760 menos 2.500, pasmem, corresponde a R$ 260, que foi o meu juros. Mas aí, vamos aumentar. Digamos que eu vá fazer uma aplicação de 18 mil reais a um juros compostos de 0,5% ao mês. Então, voltando. 18 mil, agora a minha aplicação é de 18 mil. Se eu não tinha 2.500, que dirá 18 mil. Por isso que chama-se exemplo. Ah, o exemplo. Podemos sonhar. Sonhar não é proibido. 18 mil reais vou aplicar a uma taxa de 0,5% de juros compostos ao mês. 0,5% ao mês. Qual o meu montante ao final de um ano? Então, reparem, eu tenho 18 mil, quero aplicar a taxa de juros ao mês 0,5%. Qual é o meu montante ao final do ano? Como é que eu faço isso? Ora, eu vou calcular esse montante aqui. Meu montante, reparem que a fórmula é a mesma daqui, ó. Meu montante, 18 mil, que é o meu capital, vezes 1 mais a minha taxa, 0,5%. Ora, 0,5% corresponde a 0,005. Toma cuidado com a quantidade de zeros. Esqueceu um zero, erra toda a conta. E o examinador sabe disso. No Enem o cara vai contar com esse seu erro. E aí você erra um exercício relativamente simples. Teremos o que então? 18 mil vezes 1 mais 0,005 elevado a 12. Ai, de onde veio esse 12? Eu não estou falando de ano? Um ano. Um ano tem quantos meses? 12. Ah, por que eu não coloco logo um ano, já que é mais fácil? Porque a taxa é ao mês. Estamos falando mês a taxa. Se aqui está o ano, vamos colocar então 12. Ah, e se fosse 2 anos, aqui seria quanto? 24 meses. Se fosse 3 anos, 36 meses e assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Sempre a taxa tem que ser igual o tempo. A taxa e o tempo tem que estar no mesmo parâmetro. Eu tenho que usar a mesma unidade. Se aqui é mês, aqui vai ser mês. Se aqui fosse ano, aqui seria ano, sem problema algum. E aí teremos o quê? 18 mil vezes 1 mais 0,005 corresponde a 1,005 elevado a 12. Nossa, aqui é difícil fazer a conta. Eu sei. Se aqui é difícil, que dirá aqui? Usamos a científica para fazer esse tipo de cálculo. 18 mil. Faltou um zero aqui. Laranja. Meu giz caiu no chão, paciência. 18 mil vai ser o quê? Vezes 1,005 elevado a 12. Esta continha aqui elevada a 12 corresponde a 1,062, que está entre parênteses. Minha lousa toda restart, toda colorida. 18 mil vezes 1,062 corresponde a R$ 19.116. Esse será o meu montante aplicado, que eu vou conseguir ao longo de um ano com a taxa de 0,5%. Então, reparem, como que eu faço esse tipo de cálculo? Mesmo eu tendo engolido um zero aqui, eu coloquei ele laranja aqui, que são 18 mil e não 1.800. Pego o meu capital, vezes 1 mais a minha taxa, que eu tenho que transformar em decimal, 0,005. O tempo, não vai esquecer o tempo tem que ser na mesma unidade. Um ano, 12 meses. Novamente, se fosse 3 anos, 36 meses e assim sucessivamente. Qual seria o meu montante ao longo de um ano?
R$19.116. Ora, se eu comparar com a minha aplicação, ao longo de um ano, quanto que eu terei ganho? Terei ganho R$1.116 que eu terei ganho. Ah, parece pouco, mas se você pensar que você ganhou esse dinheiro apenas com juros, já não é muita coisa. Você está ganhando, já é muita coisa. Você está ganhando um dinheiro livre, sem fazer nada, sem fazer esforço. O dinheiro está trabalhando por você. Tudo bem, pessoal? Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês com relação à porcentagem, a juros simples e juros compostos. Tudo bem? Beleza, um abraço. Tchau. Crianças, estamos chegando ao final dessa nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, que vocês não levem dúvidas para casa. Caso tenham dúvidas, mande mensagens, entre em contato conosco, nos dando sugestões, fazendo críticas se for o caso. Acesse o nosso link, não deixe de assistir as nossas aulas, compareçam porque faz diferença para você pegando as aulas, gostando ou não da matéria, porque assim, eu não gosto dessa matéria, ela cai do mesmo jeito. Eu não gosto daquela competência, ela cai do mesmo jeito. Sempre estude as matérias. Eu gosto de me despedir dos meus alunos dizendo palavras meigas, doces, gentis, porque é um prazer em dar aula, mesmo eu não vendo vocês. Qual é o prazer que eu sinto em dar aula? Eu gosto de falar que eu sinto felicidades em dar aula para vocês. Eu tenho otimismo em dar aula para vocês. Mas por que otimismo? Porque eu quero que vocês tenham otimismo ao longo da vida. Desejo a vocês também diversão, que possamos nos divertir ao longo de nossa vida. Também desejo a vocês amor e saúde. E por que eu falo isso? Desejo a vocês felicidades, otimismo, diversão, amor e saúde. É só olhar o que eu desejo a vocês. Vejam as letras em laranja. Um beijo, um abraço e um amasso. Até a próxima aula. Tchau, povo!